Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Andréia Moreira. Estou aqui na segunda tentativa de gravar esse vídeo. Eu estava fazendo a live e não sei o que aconteceu. O YouTube parou de gravar no 7º minuto e eu fiz toda a live e não deu certo. Então, eu resolvi gravar aqui para ter a certeza de que eu vou conseguir finalizar e fazer a entrega para vocês hoje. Então vamos lá. Hoje eu vou falar, né, sobre tomada de decisões. Aprenda a tomar decisões e eu vou te dar 6 passos que são muito simples de fazer e que eu tenho certeza que se você colocar em prática, você vai ter o resultado que você quer. Deixa eu compartilhar aqui minha tela e vamos começar essa apresentação. Então, entender o seguinte, está um pouco lento aqui, mas vai dar certo. Vamos lá. Então vamos lá. Começar com uma frase, né? No momento de decisões que a sua vida é transformada. O que isso quer dizer? O tempo todo a gente está tomando decisões, mas a nossa vida se transforma realmente quando a gente decide fazer algo diferente. Por exemplo, casar, fazer uma faculdade, viajar, mudar de cidade, ter uma profissão. Tudo isso acontece quando a gente toma uma decisão e isso transforma a nossa vida. Quando a gente tem dificuldade de tomar decisões, é porque a gente passou muito tempo dependendo que outras pessoas tomem as decisões pela gente. E eu vi isso pelas perguntas que eu recebi lá na caixinha no Instagram, de pessoas que estão há muito tempo casadas, por exemplo, e estão insatisfeitas, frustradas, mas não conseguem tomar uma decisão, têm medo. E a gente vai falar sobre isso também, como que a gente identifica, o que a gente precisa fazer para conseguir chegar num ponto na vida que a gente decide qual caminho que a gente quer tomar. Então, aprenda a tomar decisões por você mesma. Você é uma pessoa adulta, então você não pode ter essa dificuldade. E quando você tem que entender por quê, identificar as causas e agir para que mude isso, para você realmente conseguir sair dessa condição de ficar sem saber para que lado ir, e aí você toma a ação necessária. Então vamos lá. Você é mais do que os outros dizem. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes a gente ouve, né, desde a infância, pessoas rotulando a gente, falando se a gente é capaz ou não. E depois de um tempo, quando a gente cresce, se desenvolve, a gente fica com aquela memória, né, de pessoas que falaram coisas que a gente gravou, porque aquilo marcou de alguma forma, ou consciente ou inconsciente. Então é importante você entender que ninguém pode dizer quem você é, o que você é capaz. Imagina, se você que mora dentro de você, você vive nesse corpo, você não se conhece completamente, você tem dificuldade de identificar os seus sonhos, as suas vontades, os seus valores. Se você não se conhece, imagina uma pessoa que não vive dentro de você. Não tem como ela saber do que você é capaz ou não. Então, não acredite no que os outros falam sobre a sua identidade, ou seja, quem você é. Só você pode saber até onde você pode chegar ou o que você deseja e como você pode realizar isso. Se outra pessoa falar alguma coisa, ela não tem esse conhecimento. Ela pode falar do seu comportamento, ela pode falar, avaliar algo que você fez naquele momento pontual. Mas agora, quando se trata de sonhos, é, entendendo que os sonhos eles são criados para nós, ou seja, cada pessoa veio nesse universo, nesse mundo, para realizar algum tipo de sonho. Então, eu não tenho sonho de ser médica, eu não tenho sonho de ser cantora. Por mais que eu goste disso, por mais que eu goste de cantar, eu não tenho vontade de estudar, de me aprimorar, de fazer uma carreira. Então, cada pessoa tem um sonho único. Então, a gente já veio pronto com as ferramentas para realizar esse sonho. Então, por que muitas pessoas não realizam? Porque elas ficam acreditando realmente naquilo que os outros falam. E é lógico que tudo que ela vive leva ela a realizar ou não os sonhos dela, todas as crenças, todo o ambiente que ela está inserido, a capacidade dela superar os desafios, a capacidade dela se manter focada naquilo que ela deseja, tudo isso influencia. Mas
Se você ficou paralisada por algum momento, porque alguém falou algo sobre você, duvide. Duvide e comece a buscar os elementos, as informações dentro de você, que eu tenho certeza que você vai se surpreender. Se você não se conhece, esse é o primeiro passo para você saber tomar decisões. Você tem que começar a se conhecer, acreditar em você e buscar os seus sonhos. Você nasceu pronta. O que a vida faz é, muitas vezes, é, manipular, né? Ou levar você a acreditar que você não é capaz. E você acaba desistindo dos seus sonhos. Então, você é capaz de tomar decisões por você mesma. Você, adulta, tem a obrigação de assumir a responsabilidade para realmente levar a vida que você sempre quis. Você é resultado das suas crenças mais profundas. O que eu quero dizer com isso? Imagina que você tem um sonho de construir uma carreira. Você é dona de casa e você está lá cuidando da sua família, dos seus filhos, e você quer ter uma carreira, mas você não consegue ter isso. Você começa a imaginar e você, de alguma forma, para no meio do caminho. Por que que isso acontece? Porque existe uma crença profunda de que você não é capaz, seja uma crença de identidade, de quem você é, uma de capacidade, que você não é capaz de fazer aquilo acontecer, ou de merecimento, que num nível mais profundo você não se sente merecedora de alcançar aquele objetivo. Então, como que eu sei das minhas crenças? Olhe os seus resultados. Se você tem a vida que você sempre quis, se você realmente está vivendo a vida dos seus sonhos, então essas são as crenças que você tem que estão congruentes com aquilo que você deseja. Agora, se você não está tendo a vida que você sempre quis, você está vivendo uma vida, sei lá, né, que você caiu de paraquedas ali, que as coisas foram acontecendo e você não se sente protagonista, você sente que aconteceu a vida para você, então ali existem crenças, porque a gente é congruente com as crenças que a gente tem, por mais que a gente não tenha consciência. Ou seja, o que é ter consciência? É você saber exatamente a crença. Por exemplo, tem mulheres que não se relacionam ou porque elas acreditam que os homens não prestam, né? Porque os homens traem, que não existe homem bom. Isso é uma crença popular, uma crença que aqui no Brasil, né, tem muita mulher que acha que é exatamente isso. E aí você acaba não se relacionando porque você acaba com medo de encontrar um homem desses e não conseguir ser feliz. Então, essa crença pode estar mais consciente. Agora, existem aquelas crenças que a gente não tem ideia daquilo que está acontecendo. Por exemplo, eu ganho 5.000 reais por mês e eu quero ganhar 10.000. E eu faço todo o esforço, eu batalho, eu estudo, eu me aprimoro, eu tenho um bom currículo, mas eu não consigo chegar no salário de 10.000 ou ganhar mais que 5.000. Eu sempre bato naquele teto. Ali tem uma crença realmente transparente que você não consegue identificar e você não tem consciência dela. Então, os seus resultados falam sobre as suas crenças. É só você ver o resultado de uma pessoa, ver a vida que ela leva e você vai saber exatamente as crenças que ela tem. É lógico que uma pessoa que estudou sobre isso vai entender. Talvez você não consiga absorver ainda isso, mas fica aqui comigo que eu tenho certeza que no decorrer dessa conversa você vai entender um pouquinho sobre isso. Então, você só pode mudar quem você é. A gente não muda o outro, a gente não consegue mudar o nosso marido, nossos pais, nossos filhos, nossos irmãos, amigos, a gente só muda a gente. Então, se você está incomodada com alguma coisa na sua vida, só você pode mudar isso. E só você pode mudar você. Se você está num casamento, né, que uma das respostas que gerou, uma dessas perguntas que gerou essa live, né, de decisões, uma pessoa que está 20 anos casada e não está satisfeita. Não adianta ela querer mudar o parceiro, ela querer mudar o outro, ela só vai conseguir mudar ela. Então, se ela está vendo que aquela pessoa não tem as atitudes que ela quis, ou que ela quer, né, para o futuro dela, mesmo que ela já viveu tantos anos, que ela aceitou tantas coisas, mas de repente ela chegou num nível de frustração, de insatisfação mesmo, e quer mudar, o que ela tem que fazer? Ela tem que mudar ela mesma. Ou ela muda para aceitar, ou ela muda para sair da relação, mas ela não consegue mudar o outro. E é importante a pessoa ter consciência disso, né? Uma coisa que é muito séria é que muitas vezes a pessoa tem medo de tomar uma decisão
pelas implicações que aquela decisão vai trazer para a vida dela. Ou seja, aquelas mudanças vão trazer alguma dor, porque imagina, você está casada há 20 anos, tem toda uma família envolvida, amigos, tem várias coisas que vão causar uma certa dor, um certo desconforto, uma certa inquietação. Mas eu te garanto que a dor da mudança é menor do que a dor da estagnação. Ou seja, você ficar parado, sentir essa dor, é pior do que a dor da mudança. Isso eu garanto, porque eu já passei por isso, já passei por várias transformações na minha vida, e sempre ficar parado, esperando que aconteça alguma coisa, sem que eu queira tomar uma decisão ativa, sem que eu me responsabilize por essa decisão, sempre era pior. Então, você tem que entender que, por mais que seja desconfortável seguir em frente e tomar decisões difíceis, ficar onde você está, já sentindo desconforto, é muito pior. Então, vamos lá. Deixa eu me apresentar, né, antes falar um pouquinho sobre mim, porque tem gente chegando nova no canal e lá no Instagram. Então é o seguinte, eu sou a Andréa Moreira e eu posso dizer que todos os dias eu estou trabalhando para ser a minha melhor versão. Eu não tenho as respostas para tudo, eu sou especialista em mudança de hábitos e todos os dias eu me aprimoro. Eu comparo eu comigo mesma do passado. Então, ontem eu já tenho que estar melhor hoje, né, em relação a ontem. Então é isso que eu busco sempre. O que eu aprendi de novo? O que eu tenho que melhorar? O que eu tenho que abandonar? Quais comportamentos, vícios, hábitos que não estão acrescentando nada na minha vida? É importante eu ter consciência disso. Todos os dias eu estou trabalhando para isso. Todos os dias eu tenho consciência. E o que eu vou trazer hoje vai te ajudar também a você olhar para você e ter consciência e trabalhar em você. Primeiro, autoconhecimento. Se você não souber quem você é, aonde você quer chegar, o que você precisa trabalhar em você, você não consegue mudar. Então, se você quer melhorar suas decisões, quer saber tomar decisões, você tem que se conhecer, saber quem você é realmente, para saber aonde você quer ir, para que você quer ir, como que você vai fazer isso, o que você precisa trabalhar em você para chegar onde você quer. Tem que ter amor próprio. Se você não se ama, se você está dependente emocionalmente das pessoas, de aprovação, de elogios, você não vai conseguir sair do lugar. Você tem que ser a fonte do seu amor próprio. Você tem que se amar, você tem que se respeitar, você tem que se permitir, você tem que se autorizar para você conquistar aquilo que você deseja. E tem muito a ver com a tomada de decisões. E gratidão, porque se você não é grato pela vida que você tem, pelos resultados que você conquistou até hoje, e entender que o momento que você está vivendo hoje, mesmo que ele não seja exatamente aquilo que você gostaria de viver, ele é necessário para você crescer, para você se desenvolver, para você se melhorar. Então, ser grato no momento de hoje, e eu vou falar mais sobre isso ao longo dessa apresentação, vai te permitir realmente tomar melhores decisões. Por quê? Porque você vai ter uma mente mais positiva. Uma mente mais positiva, ela tem propensão a ter melhores decisões. E você vai entender isso na sequência. Então, vamos lá, né? As mudanças, elas nos levam para o crescimento. Você pode e deve mudar sempre. O que acontece muitas vezes é que quando a gente vira adulto, a gente tem uma criança que não se desenvolveu emocionalmente. Você até tem idade, você tem responsabilidades, compromissos, né? Muita gente, eu tenho alunas que casaram muito cedo, com 14, 15 anos, ou seja, eram adolescentes, não tinham maturidade emocional para assumir um compromisso desse, e muitos sonhos ficaram perdidos, abandonados, por causa da vida corrida, do dia a dia, do trabalho, às vezes cuidar da casa, das crianças, do marido, e não conseguiu parar e entender o que estava acontecendo e poder estruturar a vida de outra forma. Então, essas pessoas acabam tendo uma vida onde você vai sendo engolida pelos compromissos e chega um ponto, quando as crianças já estão grandes, você já está mais tranquila, você começa a ter uma frustração, uma insatisfação da vida. E é nesse momento que você precisa parar, analisar, observar e entender o que está acontecendo e tomar decisões. O que eu vou fazer daqui para frente? Ou eu vou manter essa vida
que agora não faz mais tanto sentido, que está sem graça, não tenho motivação, começo a ficar desanimado, e aí eu começo a comer mais, eu começo a ficar deprimida, a ficar triste, melancólica, desejando coisas que eu não sei definir muito bem o que é. Então é isso, é parar e entender o que está acontecendo na sua mente. Então volta para o autoconhecimento. Entender que a vida não existe certo ou errado. A gente foi ensinado a entender que existe um certo e errado. Quando a gente era criança, a gente fazia alguma coisa e a nossa mãe vinha e dizia, nos corrigia, dizia, isso está errado, a forma como você pensa, a forma como você age. E aí, quando a gente é adulto, a gente não cortou esse cordão umbilical, é como se tivesse a nossa mãe falando. Então a gente meio que fica esperando a aprovação. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? A gente não sabe tomar essa decisão. Então, é importante você entender que não existe certo e errado, existem escolhas. Você sabe o que é certo, né? Você tem princípios, você tem valores, você tem uma ética, você tem respeito pelas pessoas. Então, você sabe que é errado matar, você sabe que é errado roubar, você sabe que é errado passar a perna no outro, você sabe errado que é fazer fofoca. Isso você sabe. Então, é uma escolha. Se você decide fazer isso, é uma escolha. Agora, certo ou errado no sentido, eu devo ficar casada ou me separar, é certo ou errado? Não existe isso. Existe o que é bom e certo para você, o que faz sentido para você, com o tipo de vida que você quer levar. O que tem que fazer é se responsabilizar pelas escolhas, porque se você toma uma decisão e ela não acontece do jeito que você esperava, você é responsável, porque você escolheu esse caminho, e tanto para o lado positivo como para o lado negativo. Então, se você permanecer casado com essa pessoa, né, dando um exemplo de casamento, mas você está infeliz, você tem que se responsabilizar por essa escolha. E não é questão de ser certo ou errado, simplesmente é uma escolha. E é você, dona do seu corpo, da sua vontade, é que tem que determinar que tipo de vida você quer levar. Então, a apresentação vai te levar para isso, né? Por que é tão difícil tomar decisões? Bom, primeiro porque a gente tem medo de fracassar, né? Sendo que na vida você tem que entender que as pessoas de sucesso, elas sabem que precisam falhar algumas vezes, ou que elas não vão acertar sempre 100%, não vão acertar na primeira tentativa. Por quê? Porque existe um aprendizado. Imagina uma criança, ela está aprendendo a falar. Se ela desiste porque está muito difícil, porque ela está errando muitas vezes, ela não iria falar nunca. Então, o fracasso ele só acontece quando você desiste, não quando você erra algumas vezes. Quando você tenta, tropeça, dá errado, aí você tem que fazer de novo. O que você tem que aprender é observar aonde você está falhando e aí recalcular a rota, ou o GPS, né? O caminho. Vamos mudar aqui o caminho. Eu estou batendo a cabeça fazendo sempre desse jeito. Então, alguma coisa está errado. Não é o meu sonho que está errado, é o meu processo, é a ferramenta que eu estou usando. Então, eu tenho que aprender a fazer diferente. Usar os meus erros para não cometê-los novamente, para você observar quais caminhos você tem, outros caminhos para você seguir. Então, medo de fracassar essa questão é você entender que não existe fracasso. Fracasso só acontece se você desiste. O medo do julgamento. Isso é uma outra coisa que você tem que dissociar de você. Porque pensa bem, você não é mais criança. Ninguém vai poder colocar você de castigo. Então, se você errar alguma coisa, você tem que entender que faz parte do processo e aceitar a crítica. Não a crítica sobre você, mas do comportamento que você teve. Se você estava fazendo alguma coisa errada, né, um processo, por exemplo, você decidiu aprender a cozinhar e você não está acertando a receita. Não é que você não é capaz, é porque alguma coisa naquela receita você não está fazendo certo. Ou é o processo, ou a ordem dos ingredientes que você não está fazendo, ou a técnica que você está usando, ou os ingredientes são de má qualidade. Então, você aceitar a crítica do processo que você está fazendo é bem-vindo. E você tem que aceitar, não simplesmente se fechar e achar, eu não consigo fazer essa receita. Eu sou inútil. Eu não dou para isso. Pare de associar os seus erros com a pessoa que você é. Você não é o seu erro. Você está associando isso. Então, por isso que muitas vezes você tentou alguma coisa,
você não conseguiu da primeira vez, ou você tentou algumas vezes e teve um fracasso, digamos assim, porque você acabou errando e desistindo, e aí você tem medo de tentar novamente. Por quê? Porque você associa à sua pessoa e não é o comportamento. Então vamos lá, pessoas que estão fazendo dieta, né? Aí tentou lá algumas vezes, alguns métodos e não conseguiu o resultado. E aí a pessoa acha que ela é que não vai conseguir, que ela não é capaz, que ela é que é errada. E na verdade foi o processo que ou não era adequado para ela, ou ela não encontrou ainda o profissional certo que vai ajudá-la a ter o resultado, porque cada pessoa tem uma forma de fazer as coisas. Cada pessoa se identifica com uma metodologia. Então, às vezes, o que faltou é buscar outras formas, ou mais formas até encontrar aquela que vai fazer sentido e que vai fazer você chegar até o final. Então, entender que tudo existe um tentativa e erro. Então, a gente tem que parar de ficar preso aos julgamentos das pessoas, aos elogios também, né? Porque senão você fica dependente de elogio. Aí, quando não recebe nenhum elogio, já se sente mal, já se sente inferior. Então, entender que você é que tem o poder de criticar, e se uma pessoa te criticar, você tem que ver se ela está te criticando como pessoa, ou o seu comportamento, ou a sua metodologia, a forma como você faz as coisas. E aí você começa a entender melhor como você funciona. Ou medo de escolher errado, né? Então, se você acredita que algo que você decidiu é errado, vai dar errado, porque está ali na sua mente, vira uma crença. Então, é importante entender que não existe escolha errada. Escolha errada, ela só acontece quando você escolhe algo que não é algo que você deseja. Por exemplo, você escolheu uma profissão que os seus pais decidiram por você. Isso é uma escolha errada, porque vai chegar um ponto que você vai estar lá frustrado, vai estar chateado, não vai querer fazer mais aquilo, e aí você começa a achar que nunca vai ter sucesso, porque você não queria aquilo em primeiro lugar, então aquilo se torna algo errado. Mas agora, se você escolheu com o coração, se você escolheu algo que pulsava o seu coração, não existe errado. O que pode ter acontecido é que você ainda não encontrou o caminho certo para fazer aquilo acontecer. Então você tem que entender essas etapas, né? E aí você entende por que que muitas vezes você paralisa no meio do processo de tomada de decisão. Vamos lá. Como se decidir, né, então? Bom, entenda o seguinte, uma decisão, ela vai acontecer quando você sai dos extremos. Ou você está na dúvida extrema, no sentido de que você tem um medo absurdo: "Ai, meu Deus, mas será que eu faço isso?". Isso vai paralisar você, porque você tem tanta dúvida que você, na dúvida, não sai do lugar, né, você fica parado. Ou você tem muita certeza e você se joga sem avaliar, né, e aí você também está sendo imprudente, porque a ideia é que você busque o equilíbrio, ou seja, um pouco de dúvida e um pouco de certeza, e você vai trabalhando isso até chegar no momento de decisão. Quando você está nos polos, que a gente chama, nos extremos, você acaba ou paralisada ou fazendo coisas sem pensar, e aí você tem resultados que não são positivos. Então a ideia é que você avalie, e eu vou trazer questões aqui para você chegar nesse ponto de avaliação, que você consiga dominar isso. Então como que funciona, né? Você precisa sair dos extremos, fazendo algumas perguntas. Então, você precisa saber se você quer, se separar. Se você se separar sem pensar, se joga na separação, o que vai acontecer? Talvez você se separe no momento errado, você não tenha certeza daquilo que você quer, você não avalia todos os riscos, todos os fatores, você acaba, fazendo algo inconsequente. Agora, se você está no oposto, né, no extremo da dúvida, o que acontece? Você fica lá: "Ah, mas será que vai ser melhor para mim? Mas será que eu vou ser feliz? Será que eu vou conseguir me sustentar? Será que eu vou conseguir, me realizar?". E você, por medo, porque daí você vai criando medo, né, de tanta dúvida que você tem, que você prefere fazer nada. Então a ideia é que você vai aproximando, né, esses 2 polos, até que você realmente chegue na decisão. E eu vou te dar 6 perguntas que vão te ajudar a ter clareza.
Primeiro, você vai se perguntar quem você é. Quem você é? Quem de fato é a pessoa que está aí, né, dentro de você, que está habitando a sua mente. Então, por exemplo, eu sou Andréia, eu não sou a minha profissão, eu não sou o meu papel, eu sou apenas uma mulher, né, com sonhos, uma pessoa sonhadora, uma pessoa que está sempre buscando se conhecer, se desenvolver. Eu estou em processo de evolução permanente. Eu sou uma pessoa que sabe aonde quer chegar, que sabe qual é o objetivo de vida, e esses questionamentos têm a ver com os meus sonhos. Então eu entendo quem eu sou, que eu preciso para ser feliz. E a segunda pergunta, quais papéis que eu quero desempenhar na vida? Então, hoje eu tenho clareza que eu quero ser uma mãe, né, maravilhosa, uma boa profissional, uma profissional excelente, a melhor coach de mudança de hábitos do mundo. Eu quero continuar sendo escritora, eu quero ser esposa, então trabalhar para que eu alcance esse objetivo. Tudo isso só depende de mim. E eu preciso ter clareza desse papel, porque isso vai estar de acordo com as decisões que eu vou tomar. Porque se eu quero ser uma empreendedora, se eu quero ser uma pessoa que tem a sua própria empresa, se eu recebo uma proposta de emprego, por mais legal que seja, por mais que o salário seja maravilhoso, se eu não sei quem eu sou e o que eu quero para minha vida e qual papel que eu quero desempenhar, o que vai acontecer? Eu acabo tomando uma decisão de fazer, de entrar nesse emprego, né? Por quê? Porque eu acredito que é uma boa proposta, mas vai chegar um ponto que eu vou começar a ficar insatisfeita, que eu vou começar a me sabotar. Por quê? Porque eu não entendi que aquilo não fazia sentido para mim. Então, eu tomei uma decisão que não é acertada para mim. Por isso que passa pelo autoconhecimento. Você tem que entender quem você é, o que você realmente quer. Se você não sabe o que você realmente quer, você vai fazendo coisas porque vão aparecendo na sua vida. Existem várias coisas que nos distraem, várias propostas, né, que vão aparecendo e você vai dizendo sim para tudo e para todos e vai se afastando da sua essência, daquilo que você realmente quer e acredita. Então você tem que saber o que você realmente quer, independente de onde você está, independente da situação que você vive, o como você vai alcançar é um outro passo, é uma outra etapa. Você não tem que se preocupar com isso agora. Você tem que apenas decidir o que você realmente quer, porque a partir dessa decisão é que você vai conseguir criar condições para você alcançar o seu objetivo. Se você olha para a sua situação, para a sua condição, você acaba se limitando e não tomando a decisão que vai te levar para onde você quer. Você tem que avaliar o que você ganha e o que você perde, né, se você tomar essa decisão. Porque todo mundo tem ganhos e perdas, sempre. Qualquer decisão que você toma. Só que quando você decide por algo, você tem que abandonar aquilo que você vai perder. Você vai ter que simplesmente largar e não ficar, ai, mas se eu fizer isso, eu vou perder isso, mas ai, não. Não, você tomou a decisão, siga com aquilo e crie o melhor caminho possível para que os ganhos sejam maiores que as perdas. Porque se você ficar lamentando que você vai perder, você não vai seguir. Mas é importante colocar na balança isso para você entender exatamente qual é o caminho que você vai tomar. Porque para você não ir imprudente, para você não se lançar e depois você ficar, ai, mas eu não tinha pensado sobre isso agora, é muito tarde, eu não consigo reverter a situação, e você não avaliou concretamente todas as questões envolvidas na sua decisão, né? Outra coisa que você precisa avaliar, quais são os seus valores, né? O que é importante para você? O que é importante que vai fazer com que você tenha uma vida plena e feliz? Se você não avalia isso, se você simplesmente não pensa, as suas decisões, elas são pautadas pelos seus valores, por mais que você não tenha consciência deles. Então, ter consciência deles é muito importante. Então, se você quer saber sobre seus valores, lá no grupo do Telegram, tem uma lista de valores, dá uma olhada lá, procura nos arquivos e você vai ver que tem mais de 230 valores. Se você não achar, me manda uma mensagem que eu mando para você, ok? E a vida só terá sentido se eu tiver qual tipo de vida. O que eu quero dizer com isso? Você tem que avaliar qual é a vida que você quer levar. Quando você tiver 90 anos e olhar para trás, qual a vida que você quer ter vivido, quais experiências que você quer ter, né, vivido,
qual é realmente o tipo de vida que vai valer a pena viver. Então, é a partir disso, você vai saber as decisões que você vai tomar. Quando a vida oferecer coisas, né, aparecer oportunidades, você vai saber quais oportunidades vale a pena e cabem para você e fazem sentido para você e quais as que não fazem. Então, agora eu vou te dar 6 passos simples para você encontrar essas respostas, porque muitas vezes a gente tem uma confusão mental, a gente quer encontrar as respostas, né? Tem tudo para encontrar, mas a gente fica perdido, a gente fica se debatendo, a gente mora dentro da gente e não se conhece plenamente. E esses passos, né, eles vão te dar essa clareza que você precisa. São coisas simples e coisas que estão no seu poder, porque tem as ferramentas já necessárias para você fazer isso acontecer, tá? Olha que legal. Primeiro, meditação. Meditação é algo que as pessoas elas sempre ficam naquela: "Ai, mas Andréia, eu não consigo ficar sem pensar nada". Meditação não é isso. Eu não sei da onde que criou essa lenda urbana de que meditação é não pensar em nada. Na verdade, a meditação imagina, vou fazer uma analogia aqui, a gente toma banho para limpar o nosso corpo, a gente, limpa a nossa casa, né, vai cozinhar, a gente limpa a louça, a gente come numa louça limpa, tudo a gente precisa de limpeza, né, o ambiente que a gente vive. A nossa mente, ela está trabalhando 24 horas, o tempo todo, ela não para. Por quê? Porque essas funções estão acontecendo. Você respira, seu coração está batendo, você está abrindo e fechando o olho, você está se movimentando, pensando, agindo, vivendo. E tudo isso é possível por causa do seu cérebro, que mantém tudo conectado, tudo ligado, tudo funcionando. O seu cérebro não descansa nem um momento, nem quando você dorme, porque quando você dorme, você continua respirando, continua fazendo as funções, né, do seu corpo, os seus hormônios, tudo continua, suas células continuam funcionando. Então a meditação ela funciona como um descanso para sua mente, quando você dá uma pausa para ela baixar as ondas cerebrais. Porque quando você está ativa fazendo as coisas, o que que acontece? Você está ali, né, acelerado, a sua mente está toda, né? Mas quando você está ali tranquila, respirando, focando em alguma coisa, você pode pegar, por exemplo, uma imagem, você olha uma imagem, você pega uma vela, acende uma vela, fica olhando a imagem, você alivia as ondas da sua mente. Então você vai conseguindo acalmar. E uma mente mais tranquila, uma mente mais calma, ela consegue focar, ela consegue ter soluções, ela consegue ter ideias, você consegue ativar a sua intuição, a sua imaginação. Olha quanta coisa legal. E hoje em dia, se sabe que a meditação ela é maravilhosa, você consegue ganhos incríveis na sua vida, nos seus projetos, nos seus sonhos, só fazendo meditação. E eu começa pouco, faça por 5 minutos, pelo menos no início, para que você comece a sentir os resultados. É só acalmar a mente, é só você sentar. E quando a sua mente começar com pensamentos muito estranhos, você simplesmente não se prenda a eles, deixa que eles passem. Você simplesmente, ok, pensamento chegou, deixa ele passar. E você vai sentindo que eles vão diminuindo cada vez mais, até que chega uma hora que você consegue se concentrar só no seu corpo ou só na sua imagem e foca na sua respiração. Toda vez que a sua mente começa a acelerar, foca na sua respiração. Tenta perceber o seu corpo. E conforme você vai se acostumando com essa ideia de fazer isso diariamente, afinal de contas você dorme todo dia, você come todo dia, você vai no banheiro todo dia, é uma necessidade da sua mente todos os dias acalmá-la, né, descansar a sua mente, vai aumentando esse tempo. A ideia é que você chegue a pelo menos 1 hora por dia. Imagina você tirar 1 hora por dia para você meditar, para você se concentrar. E você pode ir dividindo, fracionar isso ao longo do dia. Sabe aquele momento que você está em um pico de estresse, quando você está agitada demais, você vai lá, se esconde no banheiro, fecha a porta e relaxa e medita. Isso vai acalmar a sua mente, para você tomar melhores decisões, né. Pratique a gratidão. Falei lá no começo também, né, dessa apresentação da gratidão. A gratidão, ela te conecta com o momento presente. Quando você é grato, quando você consegue observar a vida e agradecer por tudo aquilo que você tem e é, o que acontece? Você não consegue se conectar com outro sentimento, um sentimento negativo. Então a gratidão,
ela não só eleva a sua frequência vibracional, fazendo com que você tenha bons sentimentos e seja mais positivo, mas também quando você consegue ser grato, mesmo no momento de turbulência, de dificuldade, quando as coisas parecem que estão desmoronando, você ainda consegue ver momentos de gratidão, você consegue ampliar isso. E cada vez mais você vai atraindo mais motivos de gratidão. E aí o que acontece? Eu uso um aplicativo chamado Calm, Calm. Ele é maravilhoso porque lá você consegue colocar todos os dias uma carinha dizendo exatamente como você está se sentindo e os motivos pelos quais você está sentindo aquilo, e você vai entendendo ao longo, né, dos dias como que você se sente. E aí eu percebi que quanto mais eu coloco gratidão, ou mais feliz eu me sinto, mais eu vou realmente vendo o lado positivo das coisas. Uma mente positiva, ela tem muito mais chance de tomar melhores decisões, porque uma pessoa negativa, ela já vai achar que tudo dá errado, que não vai dar certo aquilo que ela vai fazer, que é muito difícil, que é muito complicado, que não tem recursos, então depende de você, ok? Então começa a praticar gratidão. Você pode fazer de manhã 3 motivos de gratidão, à noite 3 motivos de gratidão, ou como eu, que passo o dia inteiro em momentos de gratidão, sabe, quando eu vejo que alguma coisa está me tirando do sério, ou que eu estou ficando meio estressada, eu paro ali para agradecer e para olhar em volta e ver o quantas coisas boas eu tenho, e isso realmente me dá uma sensação de alívio e eu me sinto mais feliz e competente para lidar com aquela situação que eu estou vivendo no momento. Outra coisa muito importante, né, seja sua melhor amiga. Olha só, a gente, quando tem os nossos amigos e o nosso amigo está procurando a gente para conversar, está com algum problema, uma situação, o que que a gente faz? A gente acolhe aquela pessoa, a gente abraça, a gente conversa, a gente troca uma ideia, a gente é gentil. Então você tem que trazer essa gentileza para com você, para que você se trate melhor, para que você, se permita errar, para que você tenha empatia com você mesma, né. Se você está com alguma situação difícil e não consegue, com você mesma conversando, ter esse diálogo interno, você está muito negativa, busque ajuda. Procure uma mentora que vai te auxiliar e vai trazer você sair desses pontos cegos, para você realmente conseguir ver luz, mas se trate com gentileza, com alto amor. Por isso que o amor próprio é fundamental, porque quando você se ama, você não vai se colocar para baixo, você não vai se chamar de burra, de incompetente, de qualquer outra coisa. Você vai, entender que você está passando por um momento difícil, que você está aprendendo coisas novas, que você tem dificuldades, mas que você vai superar. Você se acolhe. Então seja a sua melhor amiga. E dessa forma você vai saber que é possível tomar melhores decisões. Quarto passo, eu gosto muito desse mindfulness, porque é o estar presente, né. Estar presente ao que você está fazendo, executando. Você está assistindo essa aula, esteja presente, não fique distraída com outras coisas. Você está conversando com alguém da sua família, seus amigos, esteja presente, não fique, pensando na sua resposta, né, não fique tentando, responder já sem ouvir, estar ali 100% atento à necessidade dos outros. Você está cuidando da sua casa, cuide 100%, esteja ali, corpo e alma, fazendo aquilo com carinho, com amor, e você vai ver como esse estado de presença vai fazer diferença também nas suas decisões. Então, uma das coisas que eu gosto, usar o mindfulness, principalmente quando você vai se alimentar, esteja ali absorvendo, né, toda aquele movimento, aquela comida, você vai se envolver com o cheiro, vai se envolver com o paladar, e se você está distraído, vendo uma notícia, vendo televisão, ou lendo alguma coisa, vendo o WhatsApp, ou as redes sociais, o que que acontece? Você está distraído, você não está presente, a sua mente está divagando ou para o futuro ou para o passado. Então estar presente é você estar fazendo as coisas no momento que só existe agora. A gente não pode viver no passado e a gente não tem o futuro ainda, o futuro está acontecendo nesse momento. Quinto passo, muito importante, cuide do seu corpo. Imagine você quer tomar melhores decisões, mas você tem enxaqueca, você tem alguma doença, você está estressada num nível máximo, você não vai conseguir. O teu corpo não vai te dar condições para isso. Então a alimentação,
Sabia que quando você come uma alimentação muito cheia de açúcar, carboidrato simples, gordura de má qualidade, o que que vai acontecer? O seu cérebro não consegue raciocinar direito, você toma piores decisões. Então é importante você entender que está tudo conectado, a gente não é somente o corpo separado, ele faz parte do seu corpo, a sua mente, né, que é onde você toma as decisões, ela precisa ter um corpo que seja esteja funcionando 100%. E a alimentação adequada, uma alimentação limpa, uma alimentação de comida de verdade, sem muito comida industrializada, sem muito açúcar, isso vai garantir que você tome melhores decisões, por incrível que pareça. Hidratação, porque se uma mente não está funcionando quando que o teu corpo é formado de mais de 70% de água, você não dá hidratação, você também causa uma confusão mental, né? Tem pessoas velhinhas que têm uma certa demência, porque elas não se hidratam, então parece que fica tudo meio confuso, nublado, então precisa hidratar o corpo. Boas noites de sono, você consegue, pensar claramente quando você está com sono, você está cansada? Imagina você, todas as noites você dorme pouco, você está sempre cansada, é lógico que a tua cabeça não funciona 100%, precisa repor essa energia. E aí você acaba comendo mais, comendo errado, para te dar energia e isso entra num ciclo vicioso. Rotina de horários, né, olhar o seu ciclo circadiano, respeitar o seu corpo, ter rotinas para que teu corpo funcione igual um reloginho, bem sincronizado, você entender o seu corpo, conhecer. A mastigação, que também faz parte do processo de digestão, então entender que teu corpo, o teu intestino, não, ai gente, faltou a palavra. Quando você come, né, e você está mastigando, você está ajudando na digestão, que é onde você também vai influenciar na questão dos hormônios do seu corpo, hormônios do bem-estar, né? O teu intestino é o seu segundo cérebro, ali existem vários neurônios que criam condições também para fazer você tomar boas decisões. Imagina você estar com o intestino preso, você está irritada, você está desconfortável com o seu corpo, você não consegue tomar boas decisões, você fica mais irritadiça, você fica mais agressivo, e tudo isso está conectado com o seu corpo. Atividade física também para ter um corpo bonito, um corpo saudável, um corpo forte, um corpo que vai te dar a estrutura necessária para, né, carregar essa mente que vai ter ideias. Então, você ter um corpo que é funcional, que não está doendo, que não está com dificuldade de locomoção, de dificuldade para usar o seu corpo mesmo para as atividades do dia a dia. Tudo isso impacta na sua tomada de decisão. E a respiração. Imagina você lá, tá estressada, ansiosa, e você não consegue nem respirar. Ah, tá com a respiração curta? Isso vai influenciar também a sua tomada de decisão, porque o teu cortisol vai estar lá em cima, você não vai pensar claramente, é só você pensar as pessoas que cometem crimes passionais, que perdem a cabeça, quando a gente vê uma pessoa nervosa, o que a gente fala para ela? Para ela respirar profundamente, para ela se acalmar, para ela tomar um gole d'água, porque daí ela vai conseguir respirar, ela vai ter tempo para pensar. Então você acalma a sua mente. Então, esses cuidados com o corpo é um combo, né? É um conjunto, eles têm que estar andando 100% para que você conquiste uma clareza na sua mente para tomar as decisões. E o sexto passo, realizar os seus sonhos, porque a gente veio nesse mundo para ser feliz e realizar os nossos sonhos. E às vezes a gente fica adiando decisões importantes e aí fica cada vez mais difícil. Então, não permita que alguém roube os seus sonhos. Você adulta tem a capacidade, tem a inteligência para tomar decisões importantes e fazer a sua vida valer a pena. Então, não abandone os seus sonhos. E por último, mas não menos importante, comece a imaginar a vida que você quer levar. E aqui eu falo, escrever a sua história, você tem que criar na sua mente a vida que você quer levar, e não importa o como. Muita gente paralisa porque ela começa a ver a condição que ela está vivendo e não consegue imaginar como ela vai conseguir aquilo. Só que não importa o como. Nesse momento, só importa tomar a decisão. Aquela pessoa que falou que não consegue separar, ela pode hoje pensar assim: "Puta, mas eu não trabalho, ou eu não ganho dinheiro suficiente, como que eu vou me sustentar? Como que eu vou me separar?".
não importa. No momento que você toma a decisão, e a decisão não precisa ser a sair por aí fazendo já, né, a ação, só tem que tomar a decisão, ter clareza disso, tomou a decisão, naturalmente a vida vai se encarregando de dar os caminhos. Você vai tendo ideias, você vai criar soluções, enfim. Então não se apresse na ação. O que você tem que fazer, não demorar, é tomar a decisão. Às vezes você fica anos para tomar uma decisão. Isso é que não pode acontecer, a decisão tem que ser rápida, rápida que eu digo, ela tem que ter um momento ali onde você está avaliando, né, as questões, mas você não vai se prolongar por anos. Dê um prazo, comece a imaginar a vida que você quer levar. Você tem que olhar para o futuro e trazer para o presente qual é a trajetória que você quer ter vivido. E aí, coloque um prazo. Não tenha pressa, mas também não fique anos para escolher. Então, vamos supor que você tem uma decisão importante, avalie durante 30 dias, coloque ali esse prazo. E se dentro desses 30 dias você não conseguir chegar a uma conclusão, busque uma ajuda, porque às vezes a gente realmente tem dificuldade, porque é um passo muito grande e a gente não se vê capaz. A gente está preso nas nossas crenças de identidade, capacidade e merecimento e acha que nunca vai conseguir realizar aquele sonho, aquele objetivo. Então, às vezes, você precisa realmente de uma mentora, de uma coach, de uma terapeuta, de alguém que vai te orientar, que vai te auxiliar. As respostas estão dentro de você e você tem que acreditar nisso, porque ninguém pode te dar as respostas, só você tem esse poder. Só que para você chegar nessa resposta, você tem que se conhecer. E para você se conhecer, é só seguir esses passos que eu te passei e você vai se surpreender como vai ser fácil, porque você vai começar a se conectar com a sua intuição através da meditação. Você vai conseguir ter o seu corpo funcionando melhor. Então, a sua imaginação vai fluir e você vai ter leveza para tomar essas decisões. O momento mindfulness vai te dar essa tranquilidade para você chegar no ponto onde você vai tomar a decisão. Bom, era isso que eu tinha para falar hoje. Se fez sentido para você, desculpa, não ter entregue na hora, né, porque deu esse bug do YouTube, mas estamos aqui firme. Se fez sentido para você, compartilha essa live. Deixa aqui nos comentários se você gostou, ou se você não gostou, ou se você tem alguma dificuldade em algum sentido da sua vida, se você quer realmente que eu te ajude, traz esse assunto, deixa nos comentários que eu vou ter o maior prazer em te ajudar. E você já sabe, eu e você temos um encontro marcado. Terça-feira teremos live novamente. E, e aproveita, se você não está inscrito no canal, já se inscreve e já ativa lá o sininho para você receber as notificações do vídeo quando for para o ar, né? Igual esse, que era para ter sido uma live, não aconteceu, né? E eu tive que regravar, e assim eu vou subir esse vídeo e você pode receber a notificação dele se você tiver lá com as notificações já ativadas. Um beijo grande e a gente se vê no próximo vídeo.